Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Janaína e esse é o meu canal Jana Artesã. Como vocês viram aí na capa do nosso vídeo, hoje eu vou dar uma explicação bem simples para vocês que têm dúvidas sobre o assunto quando você vai fazer alguma peça, ou um barradinho de crochê, ou alguma passadeira, ou algum tapete, alguma peça de crochê. E a crocheteira diz assim: essa peça é múltiplo de algum número, ou seja, essa peça é múltiplo de 3 mais 5, ou múltiplo de 5 mais 4, alguma coisa desse tipo. Com certeza, se você está assistindo esse vídeo, você já ouviu alguma crocheteira falar sobre esse assunto, não é verdade? Então, hoje eu trouxe uma explicação bem simples para vocês que têm dúvida sobre esse assunto, tá certo? Eu vou falar explicando a vocês e depois eu vou mostrar na prática, tá certo? Eu vou explicar a vocês aqui um exemplo, tá certo? Não é um padrão. Tem peças que exigem um padrão e tem peças que não exigem, tá certo? Como muitos de vocês sabem, às vezes quando a gente vai começar uma peça, as crocheteiras geralmente dizem essa peça não existe padrão, não precisa de você fazer a contagem, por exemplo. E quando precisa de contagem é porque você vai ter que fazer aquela quantidade de pontos para quando você chegar no final da peça, os pontos baterem, se encaixarem a contagem certa. Por exemplo, vamos dizer assim que a gente vai fazer um barradinho e a crocheteira diz: esse barradinho é múltiplo de 8. Múltiplo de 8 mais 3. Você fica se pensando, como é que eu vou fazer esse barrado, né? Então, é muito simples, minha gente. Olha, quando ela diz múltiplo de 8, quer dizer que você vai fazer a contagem do barrado de 8 em 8 caseados. E quando ela diz múltiplo de 8 mais 3, você vai fazer a contagem de 8 em 8 caseados. E no final, quando você tiver no final, você vai ter que acrescentar mais 3 pontos, tá certo? Para que o caseado ou a peça de crochê que você esteja fazendo, no final os pontos se encaixem e não fiquem nem sobrando e nem faltando pontos. Quando a crocheteira diz assim, essa peça é múltipla de 3 mais 5, você vai fazer uma contagem de 3 em 3 correntes, ou de 3 em 3 caseados, ou de 3 em 3 pontos, dependendo da peça que você estiver confeccionando. De 3 em 3, você vai contando de 3 em 3. Tem peças que não precisam fazer essa contagem, mas tem peças que você precisa fazer a contagem para, quando você finalizar, os pontos baterem corretamente, para não ficar sobrando nem faltando pontos, tá certo? Eu vou mostrar a vocês aqui um caseado que eu tenho e vou mostrar a vocês bem explicadinho para não ficar dúvida, tá certo? Então, minha gente, eu trouxe para vocês aqui um barradinho que é múltiplo de 9. Múltiplo de 9, tá certo? Eu vou mostrar a vocês aqui, certo? Olha só. Ele é múltiplo de 9, esse barradinho. Tá vendo que aqui, ó, desse lado aqui, tá vendo? E esse lado aqui terminam e começam iguais. Vocês viram? Olha, aqui desse lado e aqui desse lado terminam iguais. Quando existe esse padrão de múltiplos, quer dizer isso,
que o nosso barrado ou o nosso trabalho tem que começar e terminar da mesma forma. Ou quando não é um barrado, né? Quando você não está fazendo um barrado, está fazendo um tapete, por exemplo, vai existir aquele padrão para quando você finalizar a volta do tapete ou do trilho de mesa, de alguma coisa que vocês estiverem fazendo, os pontos se encaixarem e não ficarem nem sobrando nem faltando, tá certo? Eu vou fazer a contagem aqui bem de pertinho para vocês verem, tá certo? Desse barradinho, tá bom? Então, minha gente, tá aqui nesse barradinho que ele é múltiplo de 9. Tá vendo ele? Vou mostrar a vocês aqui como é que a gente faz, ó. A gente começa contando do primeiro caseado, que é esse daqui, ó. Do primeiro caseado desse lado, do lado de onde a gente vai fazer o barrado. No caso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá vendo que do mesmo jeito que a gente iniciou, a gente terminou? De 9 em 9. Se eu tiver um pano mais largo, eu vou ter que fazer um aumento com ou mais 9, e se for menor, menos 9, tá certo? Sempre mantendo esse padrão. Então, minha gente, eu dei esse exemplo aí do barradinho de crochê, pois é mais simples para eu mostrar a vocês, mais pequeno, né? Mas quando vocês vão fazer algum trabalho maior, por exemplo, um trilho de mesa ou uma passadeira de piso, né? Que vocês vão fazerem e precisa ter esse padrão. Se vocês forem fazer maior do que a videoaula que vocês estão assistindo, vocês vão ter que fazer de acordo com a contagem, tá certo? Que a professora ensinou. Se for múltiplo de 5, vocês vão aumentar ou diminuir, se for preciso, de 5 em 5. E se a professora disser, é múltiplo de 5 mais 3, por exemplo, você vai fazer a contagem. Se for maior, você vai fazer a contagem de 5 em 5 correntes ou de 5 em 5 pontos. E se for menor, você vai fazer de 5 em 5 menos 5 em 5, tá certo? Para diminuir diminuir ou aumentar, né? Para chegar no tamanho desejado que vocês querem estar confeccionando a peça de vocês, tá certo? Existem vários padrões, dependendo da peça que vocês quiserem confeccionar. Vários tipos de pontos que exigem esse padrão. Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês, para quem tem dúvida, principalmente para quem é iniciante e não sabe o que são isso, né? Que são múltiplos, quando a professora diz, esse ponto é múltiplo de algum número mais outro número. E a pessoa fica sem entender. Porque realmente quem não conhece muito, quem não trabalha muito com crochê, geralmente não entende. Então, minha gente, eu espero que tenham ficado bem claro esse vídeo para vocês que têm dúvidas. Espero que eu tenha ajudado vocês. E recapitulando aqui a nossa videoaula de hoje. Quando vocês tiverem dúvida que o trabalho vai ser múltiplo de algum número, se a professora disser é múltiplo de 8, vocês vão aumentar, se for o caso de vocês, se vocês quiserem aumentar, vocês vão aumentar de 8 em 8 pontos até chegar o tamanho que vocês quiserem fazer. Eu dei o exemplo desse barrado,
Mas se vocês quiserem estar confeccionando, por exemplo, um barrado desse em uma toalha de mesa, em uma toalha de banho, é um tamanho maior. Vai precisar de encaixar mais pontos na peça. Então, vocês vão ter que aumentar ou diminuir. No caso desse que eu expliquei a vocês, vai ser de 9 em 9. Mas se for outra peça, vai depender do padrão da peça, tá certo? Então, quando a professora diz múltiplo de algum número é múltiplo de algum número mais outro número, vocês vão aumentar ou diminuir aquele padrão e no final vocês acrescentam as correntinhas ou os pontos que a professora falar. Mais um exemplo: múltiplo de 10 mais 3. Vocês vão aumentar as correntinhas ou os pontos de 10 em 10 e no final acrescentar mais 3 pontos, tá certo? Então, minha gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que eu tenha sido bastante clara. Espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês. Não dá pra mim explicar todos os tipos de padrões aqui, porque cada peça precisa de um padrão diferente, tá certo? E tem peças que nem exigem padrões, não exigem contagem, não precisam que vocês estejam quebrando cabeça para aumentar ou diminuir pontos, mas geralmente nós precisamos fazer essas contagens, principalmente em barrados, em peças quadradas, em peças oval. Muitas das vezes precisamos fazer essas contagens, esses aumentos, para que quando nós formos encaixar os pontos, ficarem um correspondendo o outro, para não ficar, na hora de fechar os pontos, não ficar nem ponto faltando, nem ponto sobrando, tá certo? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, já se inscreva no canal. Ative o sininho de todas as notificações para quando eu postar vídeo novo aqui, vocês receberem a notificação aí no celular de vocês. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, se ficou bem claro, se vocês tiraram a dúvida de vocês, porque geralmente é uma dúvida que fica, principalmente quando a gente está iniciando a trabalhar com crochê. E quando são barrados, algumas peças mais trabalhadas, às vezes fica essa dúvida. Eu, particularmente, tive essa dúvida no meu início e eu achava muito difícil, mas depois a pessoa vai se acostumando. Conforme a pessoa vai trabalhando com crochê, a pessoa vai se acostumando. Às vezes você não consegue, às vezes quando você vai fazer um barrado, que você é iniciante, você faz o caseado e quando você vai fazer a contagem não corresponde. Então você tem que desmanchar e tentar fazer a adaptação. Se ficou faltando ponto, você vai ter que desmanchar e fazer o caseado mais pertinho, se caso for um caseado, né? Fazer o caseado mais pertinho um do outro. E se ficou faltando, vai ter que colocar os caseados um pouquinho mais longe um do outro, para que os pontos se encaixem e quando você vier com o barrado por cima do caseado, os pontos baterem e corresponderem bem certinho, para quando você fazer o barrado ou a peça que você vai fazer, ficarem perfeitos os pontos, tá certo? Então, gente, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.